Os ritos são a representação cênica e dramatizada do mito. Eles são compostos pelos cantos, palavras, gestos, ritmos e cenários. Eles dão força aos mitos como se o fato que os geraram estivessem se repetindo naquele momento. Os mitos são eternizados, sendo trazidos do passado remoto para o presente. Os mitos não existem apenas no passado. Pelos ritos, eles são atemporais, se manifestando constantemente nos dias de hoje. Rito, em sentido amplo, é um ato ou conjunto de comportamentos, individuais ou coletivos, que segue certas regras destinadas a serem repetidas segundo um esquema previamente determinado. A necessidade da ritualização deve-se ao fato do homem se sentir inseguro sobre sua própria natureza. Ele não sabe por que veio ao mundo, o que haverá após sua morte e como o próprio mundo surgiu. O rito religioso tem a intenção de comunicar-se com os poderes sobrenaturais. O rito deve atuar sobre poderes especiais, deuses pessoais, divindade única, princípios gerais da vegetação, almas de espécies totêmicas, etc. E, através deles, sobre as coisas, os acontecimentos e os homens. Os ritos podem ser divididos em dois grandes grupos, mágicos e religiosos. O rito mágico cria e faz, possui a força de interagir diretamente com as coisas, não depende de influências externas. Pelo simples efeito de seus encantamentos, o mago ou bruxo fabrica a chuva, chama o vento, detém a tormenta, concede a vida e a morte, entre outras coisas. Pode ser anulado pela ação de forças hostis. Caso não tenha eficácia, sua falha será atribuída a interferências de outros magos. O rito religioso consiste em solicitação às forças místicas por meio de oferendas ou de petição. A diferença entre os dois tipos de rito é bem clara nesse exemplo. Um índio faz um rito mágico quando, ao sair para a caça, acredita poder parar o sol ao colocar uma pedra a certa altura em uma árvore. Josué, o ajudante de Moisés, fazia um rito religioso quando, para parar o mesmo sol, invocava o Todo-Poderoso Yahvé. Os ritos religiosos são regras de conduta que dizem como o homem deve se comportar em relação às coisas sagradas. Só o rito permite chegar à fonte do poder do sagrado. Caso contrário, o sagrado pode converter-se em fonte de perigo. Nos povos primitivos, era exigido frequentemente a nudez completa como condição para participar de um rito. Essa exigência de pureza persiste na religião católica no auto de confissão para poder ter acesso à Eucaristia, cerimônia da morte e renascimento de Jesus Cristo. Por meio dos ritos de separação ou sacralização, a pessoa atinge o sagrado, abandona o mundo profano. Durante o período de confinamento ou retiro espiritual, a pessoa se encontra ou acredita encontrar-se em comunicação com o sagrado. Ela mesma é sagrada. Os egípcios antigos tinham um rito de saudar o nascer do sol. Os sacerdotes vestiam trajes rituais ornamentados em ouro. O ouro era a pele do sol. E entoavam cânticos à luz quando o primeiro raio de sol iluminava a pirâmide dourada que ficava no topo de todos os obeliscos. Aquele evento era alusivo ao momento primordial da criação, quando o pássaro Beno, a fênix, renascia de suas próprias cinzas e pousava na pedra Ben-Ben, o obelisco, iniciando um novo ciclo de manifestação. Aquele rito visava ajudar o sol a nascer após sua longa jornada pelo oceano subterrâneo, onde tinha de enfrentar a serpente Apófis, o espírito do caos. Muitos egiptólogos superficiais supõem que os egípcios tinham medo de que o sol não nascesse a cada dia, e por isso faziam esse rito para garantir o novo nascer do sol. Na verdade, eles faziam o rito para recordar o fato primordial da criação e absorver a grande energia que flui naquele momento mágico. Na consciência altamente simbólica, imaginativa, analógica e ritualizada dos egípcios, eles sabiam que o sol certamente nasceria, mas tinham receio de que o sol da razão superior não nascesse para eles, que perderiam a noção da harmonia divina no universo, o que levaria ao caos e à destruição de sua sociedade.